Está no ar o programa Você Pode Ser Feliz, o seu companheiro de todas as manhãs aqui na Rede Século XXI. Peço licença para entrar na sua casa e também seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, aqui na nossa casa, aqui no programa Você Pode Ser Feliz. No programa de hoje nós vamos falar sobre a grande promessa do Pai, o derramamento do Espírito Santo. Você sabe que quando nós celebramos a festa da Ascensão, nós nos deparamos com duas grandes promessas. A primeira dela que já se cumpriu, foi o derramamento do Espírito Santo e nós estamos nos preparando para viver com muita intensidade a festa do Espírito Santo, que é a festa de Pentecostes. E a segunda grande promessa é a promessa da vinda de Nosso Senhor. Você que participou da missa no domingo que passou, lembre-se disso. Jesus promete o Espírito Santo, não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai lá a promessa, esperai lá o cumprimento da promessa, a vinda do Espírito Santo. E depois São Lucas, que é o escritor dos Atos dos Apóstolos, diz: da mesma forma que estáis vendo o Filho do Homem subir para o céu, ele voltará glorioso. É a segunda grande promessa. Nós vamos conversar hoje sobre a promessa que já se cumpriu, a vinda do Espírito Santo sobre toda a igreja, sobre a comunidade apostólica, e uma graça que é constante na vida da igreja e que se renova para mim e para você. A graça do derramamento do Espírito Santo. No programa de hoje nós temos também muita coisa boa, como sempre, para você e para toda a sua família. E eu quero convidar você para participar comigo. Participe enviando o seu pedido de oração para 19 3871 9620. Manda para cá a sua intenção, por quem você quer que rezemos. Nós estamos aqui inteiramente à sua disposição. Os meios para você entrar em contato conosco são estes: pelo telefone 19 3871 9620. Você liga para cá e deixa a sua intenção. Você também pode enviar para a sua intenção para o nosso e-mail serfeliz@rs21.com.br. Além do Facebook, facebook.com/Rede Século XXI, e também pelo nosso WhatsApp 19 996755600. Estou esperando aqui a sua participação. Nós vamos conversar sobre a promessa do Espírito Santo, sobre a grande promessa, o derramamento do Espírito Santo, rezar por você, rezar pela sua família, pedir que você e todos os seus sejam revestidos da graça do Espírito Santo. Manda para cá então a sua intenção, porque quando a gente pede a graça do Espírito Santo, não é só para um momento que nós vamos falar sobre alguma coisa na igreja, fazer uma pregação, fazer um momento de oração, não. O Espírito Santo conduz inteiramente toda a nossa vida. Está passando por alguma dificuldade? Recorra ao Espírito Santo, peça a graça do Espírito Santo. Ele é advogado, ele é o paráclito, ele nos dá inteligência, sabedoria. É o Espírito Santo quem conduz inteiramente toda a nossa vida. Então, todas as suas intenções, nós pediremos sobre elas uma graça especial, o derramamento do Espírito Santo. No programa de hoje também, você que é aí de Pernambuco, da cidade de Altinho, você vai ver a missa com a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, momento de muita graça, de muita bênção que aconteceu aí com a visita da equipe missionária da Associação do Senhor Jesus, com a missa e a novena das mãos ensanguentadas. Você que é de Altinho, Pernambuco, fica aguardando aí que nós vamos transmitir hoje a reportagem da missa com a novena que aconteceu aí. No programa de hoje também você vai rever um grande evento. Foi a canonização de 4 freiras. No domingo passado, o Papa Francisco canonizou 4 freiras, 2 delas da Palestina. Por que isso é tão histórico assim? Você sabe que é uma região que está vivendo uma situação muito difícil, lá em todo o Oriente Médio, naqueles países vizinhos, uma grande perseguição pelo Estado Islâmico. Então há uma esperança muito grande que brota no coração dos cristãos quando se tem uma intercessora. 2 delas são palestinas e o grande marco desse evento é que o presidente da autoridade palestina assistiu a esse momento de canonização e começou então um grande processo, esse processo maravilhoso em que o Santo Padre e o Papa, o Estado do Vaticano já reconheceu a Palestina como um Estado, então um processo histórico, e depois tiveram uma conversa. Você vai ver os vídeos aqui hoje, tanto da canonização como da conversa que o Santo Padre teve com o presidente palestino, falando do processo de paz em Israel. Tudo isso você vê aqui no programa Você Pode Ser Feliz, especialmente para você e para toda a sua família. E é claro, nós estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos. Você vai ver líderes religiosos falando sobre esse processo de unidade. Tudo preparado de uma forma muito especial para você e para a sua família aqui no programa Você Pode Ser Feliz.
Nós vamos pedir a graça do Espírito Santo para que Ele nos conduza durante toda esta manhã e ajude-nos a rezar bem. Nós queremos que tudo o que fizermos aqui seja para a maior glória de Deus e para chegar também ao seu coração. Eu começo já pedindo toda sorte de bênçãos para você e para toda a sua família, para que em nome de Jesus seja derramado o Espírito Santo sobre a sua casa. Você sabe que o Espírito Santo é resultado do grande amor que há entre o Pai e o Filho. Ele procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E é esse Espírito Santo que nós queremos pedir hoje para você, para toda a sua família, para todos nós que estamos aqui prestando um serviço, para que seja para a maior glória de Deus e para que toque os corações. Então nós vamos começar pedindo a graça do Espírito Santo, dizendo que Ele é bem-vindo na nossa vida, cantando juntos essa canção. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Como o vento vem soprar, trazendo tua alegria e amor. Como fogo vem queimar toda a tristeza e toda a dor. Santo, bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Sobre mim, sobre nós, sobre todo este lugar, sobre mim, sobre nós, para os corações tocar. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Sobre mim, sobre nós, sobre todo este lugar, sobre mim, sobre nós, para os corações tocar. Sobre mim, sobre nós, sobre todo este lugar, sobre mim, sobre nós, para os corações tocar. E nós rezamos juntos, pedindo a graça do Espírito Santo sobre a nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém.
Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, derrama sobre nós a graça do Espírito Santo. Nós precisamos ser conduzidos inteiramente por esta graça transbordante e inesgotável que brota do teu coração, Jesus. Sem a graça do Espírito Santo, a evangelização é só uma propaganda. Sem a graça do Espírito Santo, nós não colhemos os frutos da evangelização. Vem, Espírito Santo, e ajuda-nos a rezar como convém. Vem, Espírito Santo, ora em nós, fala em nós. Vem, Espírito Santo, e conduza-nos pelo caminho da santidade. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, Consolador, Paráclito, Advogado. Passa à frente de todas as situações, ajuda-nos em todos os momentos da nossa vida. Ilumina, Espírito Santo, todas as nossas decisões. Tudo o que fizermos seja para a maior glória de Deus, pela graça, pela fortaleza, conduzidos pela graça do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles que estão nos acompanhando agora, durante toda esta manhã. Venha aos corações daqueles que estão desanimados. Senhor Espírito Santo, que é fogo, que aquece e que ilumina. Vem sobre os corações que estão tristes, abatidos, que estão desanimados. Traz, Espírito Santo, uma graça transbordante e inesgotável, a graça da ressurreição, da restauração das nossas vidas. Vem, Espírito Santo, do coração aberto de Jesus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, para iluminar todo o nosso ser. Muito obrigado, Jesus, pela graça do Espírito Santo que já está sobre nós e que vai nos conduzir durante toda esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela graça do Espírito Santo derramada em nossas vidas. Amém, amém. Muito bem, nós estamos só começando o programa, feito inteiramente para você e para toda a sua família. Então, não saia daí, fique ligadinho aqui durante esta manhã, porque tem muita coisa para você, para todos os seus aqui no programa. Você pode ser feliz. Eu vou para o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho eu volto, porque eu quero continuar com você e com toda a sua família. Já já eu volto.